Já voltou? Então, retornando, né? Para o pessoal que perdeu aí a discussão, vou voltar um pouquinho antes no processo de dessuperficialização. Eu acho que não foi muito tempo que ficou pausado, não, porque ele está acompanhando, né? Então, acredito que a perda não deve ter sido grande. Então, retomando o processo de dessuperficialização, o que eu havia dito, vou ler ali agora o trecho primeiro, depois de discutir. Então, há uma passagem inicial que é que se faz entre a superfície linguística, que é o material de linguagem bruto coletado, tal como existe, e o objeto discursivo. Este sendo definido pelo fato de que o corpus já recebeu um primeiro tratamento de análise superficial, feito em uma primeira instância pelo analista, e já se encontra dessuperficializado, que é aquilo que eu disse mesmo, né? Porque toda vez que a gente faz uma análise, você está fazendo ali a leitura, você, nossa, isso daqui dialoga lá com o meu referencial teórico, nossa, isso daqui dialoga com o meu referencial teórico. Você percebe, né, que há diálogos já no primeiro momento quando você está fazendo essa leitura, né? Então, esse movimento inicial de dessuperficialização é quando o seu texto ele deixa de ser um material bruto e ele já começa a receber os primeiros tratamentos analíticos, tá? Que é o processo de dessuperficialização. E aí, desse processo de dessuperficialização, você já começa a pensar, poxa, então aqui, a partir disso aqui, eu acho que eu posso criar uma categoria para analisar isso. Também eu consigo perceber esse outro eixo. Né? Então, você começa a identificar de que forma a sua dissertação, a sua tese, o seu TCC, ele pode ser estruturado a partir disso, porque algumas categorias analíticas elas vão surgindo. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, a partir aqui de novo do enfoque da tese, né? Que, por exemplo, a partir desse movimento de dessuperficialização, eu criei todas essas 7 categorias para analisar. Então, cada uma dessas daqui foram categorias que surgiram a partir do momento que eu dessuperficializei o texto. E como foi isso? Né? Foi essa primeira leitura, né? E outras diferentes leituras que foram surgindo. E aí, né, eu consegui perceber que essas categorias poderiam surgir e, de certa forma, respondiam, né, possivelmente ia responder minha questão de pesquisa e iria contemplar os meus objetivos. Né? Então, eu acho que para quem está na pós-graduação, deve ouvir muito do orientador a importância de estar sempre olhando para a sua questão de pesquisa e para os seus objetivos. Né? E aí, a gente tem... porque isso é crucial, né? Isso é crucial e isso é muito importante, não só quando a gente está no processo de pesquisa, mas quando a gente está pensando em avaliação também, né? Sim. Cada foco, qual é o objetivo? Né? Isso é importantíssimo. Sério, vocês ficarem bem atentos. Acontece, né? E aí eu acho que uma postura enquanto orientador, às vezes acontece que os seus dados estão te levando para outro caminho, que vai contra seus objetivos, vai contra a sua questão. E a escrita de uma tese ela não é linear, né? Uma vez escrito a questão, seus objetivos, você não precisa, aquilo não pode mudar, né? É lógico que em alguns momentos, né, sua pesquisa vai continuar dentro daquele campo que você está discutindo. Às vezes a gente tem que readequar a nossa questão até mesmo os objetivos, a partir do que a gente tem lá no final, né? Mas não que a gente está fazendo isso só porque porque eu não consegui aquilo que eu queria. Não, porque às vezes levou para um caminho que é mais importante do que aquele que você estava pensando anteriormente. Seu dado está te mostrando coisas que vão além daquilo. Opa, então tem que até ampliar a minha questão. Aí é uma questão de coerência mesmo para o nosso texto, né? Para um outro leitor ver a coerência que acontece dentro do seu texto. Né? Porque às vezes a gente tem esse hábito de pegar um livro e achar que ele é escrito da página 1 a 100 de forma linear, né? E assim como um artigo. E não é, né? Se a gente escrever na metodologia, às vezes você retoma a introdução, você está fazendo as análises, né? A escrita ela não é linear. Vocês que estão na pós-graduação, vocês devem estar percebendo isso, né? Bom, o seu orientador fala, olha, você precisa então discutir isso lá no referencial teórico. Como você vai fazer essa discussão aqui se você não se aprofundou no referencial teórico?
né? Então, esse movimento de escrever e reescrever, de voltar, às vezes de excluir também, que é a parte que mais dói para quem está na pós-graduação, né? Ter que retirar partes do texto. Nossa, mas eu tanto trabalho fazer isso, agora tem que tirar. Mas por quê? Porque aquilo perdeu sentido dentro dos seus objetivos, da sua questão de pesquisa. Isso acontece, né? O colega Wagner estava lembrando hoje. A atividade da professora Márcia, ele pediu para a gente, ela pediu para a gente ter um raciocínio da fundamentação teórica. E ele já tinha escrito 9 páginas. 9 páginas. Mas aí ela fez assim. Então vamos cortando, né? E dói, né? Porque escrever não é uma tarefa fácil, né? Para alguns sim, mas no geral não é. Ainda mais na escrita acadêmica, que é cheio de, né, E um rigor, sim. Um rigor, exatamente, a palavra é essa, né? Tem todo um rigor, que às vezes a pessoa é muito boa na escrita, mas ela não tem um rigor científico. Ela vai ter até, de certa forma, uma facilidade maior do que outros, né? Mas não é um processo fácil, né? Acho que um dos processos mais difíceis, além de ter que se pensar a partir da posição pesquisador, é o processo mesmo da escrita, né? Não é um processo fácil. E deixar uma escrita numa margem que seja entendível daquilo que você realmente quer dizer e que seja compreendido daquilo que você quis dizer. Porque nem sempre, dependendo da nem sempre vai ser aquilo que ele quer dizer que o outro vai compreender. Ou aquilo que eu quero dizer nem sempre vai conseguir ser colocado no papel. Isso acontece muito com os meus alunos na pós. Eles normalmente, muitos deles não conseguem expor assim de imediato aquilo que eles querem dizer, passar por todo um refinamento várias vezes o texto para poder chegar agora sim. É o que você está querendo falar. E tem aquela história, não, mas não foi isso que eu quis dizer, mas foi isso que eu entendi. Então é importante aí pensar, né? Então tem que se readequa o texto. Por isso que é muito bom. A dica que eu dou para quem está na pós, pensando na análise de que o sentido pode ser outro, o meu orientador sempre pedir para fazer isso é muito bom. Pedir para uma pessoa totalmente fora daquela formação que você está escrevendo para ler o texto. Perguntar para ela, o que você está entendendo disso tudo? Me fala o que eu fiz na metodologia. Porque aí você vê, né? E até mesmo a pessoa pode perguntar, mas eu não entendi, como é que você fez isso por conta disso? Aí você fala, não, porque eu fiz isso. Então você tem que colocar isso lá no texto. Às vezes a banca faz isso, né? Isso não está claro no texto, mas você falou agora, é isso. Então quando você pede para um outro leitor fazer essa leitura, né, um amigo, primo, sempre pedir para alguém da família para ler. Não é um trabalho muito bom, né? Mas sempre tem aqueles que gostam, às vezes, de ler esses textos, né? Então, esse leitor, ou mesmo um colega da pós, né? Apesar de estar na mesma trajetória, é bom esse olhar externo, principalmente na metodologia, né? Que às vezes a gente tem muita dificuldade de falar cada passo que a gente fez. Às vezes a gente, nossa, tem que explicar isso tudo mesmo, né? Às vezes a gente está explicando, mas isso é importante, né? E aí a questão da linguagem, e como a gente está falando para pessoas que estão na pós-graduação também, eu sempre pensava que eu estava escrevendo o meu foco, né? O meu público que eu queria atingir era professores de educação básica, né? Nós que estamos fazendo um mestrado, doutorado na área de ciência, a gente tem que ter um foco muito para essas pessoas, né? Uma linguagem que ele compreenda as atividades, resultados. Não adianta eu querer fazer uma linguagem poética em que às vezes só quem está na academia ou pouquíssimas pessoas que estão na educação básica vão entender, né? Pensar muito ao público que a gente se destina. Tem que ter sim um rigor acadêmico, né? Porém, é importante esse rigor acadêmico a gente pensar nessas nuances aí do que pode e o que não pode, né? Pensando no público que a gente quer atingir e para que esse texto que a gente está produzindo, ele gere frutos, né? Para outras pessoas. Tá joia? Então, pessoal, a gente encerra essa parte dos conceitos do processo analítico. E aí eu queria que a gente fizesse a gente tem aproximadamente 15 minutos, eu só queria ir no banheiro 2 minutinhos. Se a gente puder fazer um intervalo de 5 minutos, a gente retorna. Pode ser, Carlos? Eu dou pause aqui. Você pega o mouse? Eu pego. E aí a gente retorna, tá? Quem está assistindo a gente pelo Facebook, se tiver alguém assistindo online, né? É questão de 5 minutos mesmo. Tem que encerrar, né? Eu acho que sim. Acho que é só parar, se você encerrar, vai ter que abrir de novo. Então deixa ao vivo, melhor, né? Não, deixa eu colocar aqui o play. Eu vou deixar aqui por enquanto. Não dá tempo, até deve ir voltar. Tem uma pessoa online. Eu já retorno.
qualquer coisa você avisa aí online. Sim, eu vou te perguntando assim, como é que você usa esse sabe de usar, aprender a usar. Aí você vai à frente. Nossa, que tá bem.
Já vamos iniciar, pessoal, só aguardando os presentes aqui retornarem. Você e eu sabemos perfeitamente que o passar dos anos se nota na pele. Por isso quero admiti-lo por ser uma descoberta. Cicatriz, creio. Enquanto a realizar um estudo clínico para demonstrar a efetividade de cicatriz em reduzir cicatrizes, descobriu-se que ele era também poderoso na diminuição de rugas ao redor dos olhos. Resultou que cicatriz tem um grande efeito em reduzir a profundidade. Nós sabemos perfeitamente que o passar dos anos se nota na pele. Por isso quero admiti-lo por ser uma descoberta. Cicatriz. E você volta quando? Amanhã? Amanhã cedo. Cedo, sim, meio-dia, por bom. Tá bom. Podemos começar então? Ótimo. Então vamos retomar o curso. Eu agradeço o pessoal pelo intervalo. Como agora é a etapa final, né, nós temos aproximadamente 1 hora para finalizar o curso, eu queria fazer 2 movimentos analíticos. Na verdade, um a partir desse comercial, como eu disse ontem, né, a gente tem um grupo que faz análise de alguns vídeos, e o outro na verdade, um texto que eu costumo utilizar com os meus alunos, que é um texto que me ajuda bastante a entender essas questões do mecanismo de antecipação, relação de sentido, relação de força, perceber a não neutralidade da linguagem, né, dos discursos, na verdade, né? Então, vamos para o primeiro. E aí, a qualidade está ruim, e só agora eu percebi isso aqui. Eu tentei colocar no YouTube, mas acabei não achando outro vídeo. Mas não tem problema não, talvez alguém já tenha até assistido esse comercial. Ele ainda passa até os dias de hoje, que é o comercial da propaganda
Cicatricure Gel, que aparece a Marília Gabriela falando, né? Você e eu sabemos perfeitamente que o passar dos anos se nota na pele, por isso quero admiti-lo por ser uma descoberta. Cicatricure Creme. Enquanto era realizado um estudo clínico para demonstrar a efetividade de Cicatricure em reduzir cicatrizes, descobriu-se que ele era também poderoso na diminuição de rugas ao redor dos olhos. Resultou que Cicatricure tem um grande efeito em reduzir a profundidade e o tamanho das rugas, 10 vezes mais do que qualquer produto que dizem e repetem que desaparece com as linhas de expressão. Nesse caso, o Cicatricure tem uma cicatriz próxima aos olhos e vai causar dano à redução específica em suas rugas. Então, você já uma concentração de vitamina D de Cicatricure promove a regeneração celular e a produção de colágeno. A parte mais visível da mulher é a pele. Por isso, você também tem que experimentar Cicatricure. Pode ser que pode mudar a idade da nossa pele. Já tinha visto? Sim, pois é. Já viu em algum momento, né? Então, essa propaganda que circula no canal aberto, né? Vamos pensar agora em alguns conceitos da análise de discurso. Alguém consegue fazer algum movimento analítico aí em cima dessa imagem? Eu tenho que pensar nos conceitos. Porque os conceitos ainda não estão bem Cristalizados, né? cristalizados, Sim, sim. Vamos lá, vou ajudando vocês e vamos pensando nas discussões. Primeiro, vou fazendo perguntas, na verdade, né? Por que a Marília Gabriela e não outra pessoa, né? Como, por exemplo... Eu pensei nisso no processo. Acho que pela questão da idade, porque ela tem rugas, né? Normalmente as pessoas mais velhas que têm rugas. Ela tem uma pele boa, né? Usar sua pele boa para olhar. Mas eu pensei nisso também. E tem outro ponto também, que esse, na verdade, já é pensado, que é a Marília Gabriela, ela é uma referência de intelectualidade, né? Então, uma pessoa dá uma orientação dessa, isso traz, opa, é bom, o produto deve ser bom, se ela está falando, né? Não coloca uma pessoa que tem um estereótipo de pessoa não confiável, né? Então, é interessante a gente perceber que a personagem também influencia na venda do produto, nesse caso, né? É uma repórter renomada do Brasil, né? Exatamente. Então isso remete, e ela tem o estereótipo de uma mulher inteligente, assim, visto socialmente, né? De fato né? Então, pode falar. Uma coisa que eu acabei de pensar foi, pelo fato dela estar sempre ter um programa dela, que é o de frente com o Gabi, legal. E a propaganda ela vai direto à questão dos ossos, Sim. né? Da cicatriz do rosto, então dá essa imagem, de frente com o Gabi. Legal, bacana. Então, esses são alguns dos mecanismos de antecipação, né? E com relação à imagem é bem ruim, né? Como é que a propaganda acontece? Vocês conseguiram perceber alguma coisa? As imagens que mostram sobre o produto? Eu acho que confere por causa da questão da ciência, de laboratório, porcentagem de laboratório. Exato. Por uma formulação, um médico. Legal. Então, são relações de sentido, né? Que traz pra gente quando a gente está olhando o laboratório de química, a gente vê a questão. Aparece até ali, não sei se você conseguiu perceber, Carlos, aparece algumas moléculas, Sim. né? Aparece alguns laboratórios, entra até dentro do de ensaio, na imagem. Então, isso para mostrar o cientificamente comprovado, que a gente tanto discute, às vezes, nas disciplinas, né? De que o cientificamente comprovado, ele traz para a gente o imaginário de que é 100% confiável. Né? E ainda coloca isso alinhado com a Marília Gabriela, isso se confirma, né? Além de ser cientificamente comprovado, porque mostra imagens da ciência em torno do produto. Por que não acredito nesse desconfio? Mas para uma boa parte, a gente sabe que... Isso entra no imaginário da gente, né? Essas leituras. Olá. Então, a partir desse vídeo, né, a gente consegue perceber aí, e esse movimento que a gente está tendo sobre o vídeo, que você já falou que já faz esse movimento, já é um movimento de enxergar que o vídeo não é também... que podem ter outros sentidos para esse vídeo.
né? E, no geral, o sentido que a gente tem é o sentido que eles querem que a gente tenha, por causa do mecanismo de antecipação. Exatamente. Né? Os outros é só mesmo nesse movimento de reflexão, né? Então, eu sempre, quando levo isso como desses vídeos para os meus alunos, deixar para eles o movimento deles olharem outros vídeos também, né? Quando estiver no movimento da propaganda, se questionar sobre essas propagandas, né? A gente fala muitas das vezes sobre formação cidadã, né? E perpassa muito por isso, né? De saber olhar criticamente para esses vídeos que às vezes não necessariamente vai ter a química envolvida, né? Que envolve a formação cidadã. Eu não sei se teria uma aplicação agora, né, para análise do discurso, mas talvez para frutos futuros, uma análise como contexto de produção do conteúdo de equilíbrio químico. Porque o equilíbrio químico ele nasce lá, né, no período da guerra, onde se tinha necessidade de extrair nitrogênio da atmosfera, para esse nitrogênio que fosse extraído pudesse ser sintetizado e produzir os compostos à base de nitrogênio para gerar os compostos nitrogenados, né? Compostos orgânicos nitrogenados que seriam os explosivos. Né? E nesse percurso aí a gente pode pensar assim, o que é que tem, o que é que se qual foi a necessidade? Tem um contexto, guerra mundial, né? De onde é que a gente vai extrair os explosivos se não tinha? Então, assim, vou pensar de onde eu cabo. Não sei se teria alguma relação com isso. Não saberia te dizer se tem relação. Tem que pensar. Teria que amadurecer a discussão. Mas interessante isso. Mais algum comentário? Vocês chegaram agora? A gente acabou de ver um vídeo. Talvez vocês já tenham visto da Cicatricure Gel. Já viram que a Marília Gabriela fala, né? A gente está discutindo, tentando fazer uma análise desse vídeo a partir disso. Tentando, mais uma vez, pensar naquele último conceito que a gente viu, que entra na parte analítica, isso que a gente está fazendo, de certa forma, é uma dessuperficialização. Né? Esse é um material puro, né, que a gente tem, a gente faz um primeiro movimento de análise, que é isso que ela está dizendo lá, quando a gente está dessuperficializando esse texto. Né? E a partir daí a gente já conseguiria talvez pensar em algumas categorias analíticas a partir disso. Né? Analisar a relação de força, né? Analisar quais são as relações de sentido desse texto, né? A formação discursiva de quem fala, que empresa é essa que fala por trás dela. Né? Então, a gente poderia pensar alguma dessas questões, mas para isso a gente precisaria entender também as condições de produção desse vídeo, né? Tá bom? Posso passar? Pode. Pessoal, então agora... Vamos lá, chega. Eu até perguntei ao Carlos se ele já te conhecia essa historinha, eu adoro essa historinha. Eu sempre gosto de trabalhar com os meus alunos em CTS, né? E aí pensando nessas questões da análise de discurso, vejo as diferentes maneiras de contar a mesma história, né? Se a história da Chapeuzinho Vermelho fosse verdade, como ela seria contada pela imprensa do Brasil? Alguém já conhece essa história? Não? Ela é antiga, tá? Ela não é recente, vocês vão ver que a gente encontra o tempo dela, né? Pela imprensa que a gente encontra ali, mas ainda é interessante, principalmente para a gente ver como que uma mesma história ela pode ter leituras diferentes, né? Sentidos diferentes, a partir do que interessa para aquela revista, como se contar aquela história. Então, não sei quanto tempo tem isso, e aí, que bom que me perguntou aquela hora do autor, porque esse também eu não coloquei, chama Emílio Portugal Coutinho, não sei quem é, tá? Essa pessoa. E esse texto... Autor. Tá? Isso rolou muito, às vezes, naquela época em que a gente não utilizava tanto as redes sociais, a gente recebia figurinha, borboletinha, essas coisas por e-mail. Vocês lembram dessa fase? A gente recebia piada por e-mail. Então, isso rolou muito nessa época, esse texto. Então, vamos lá. Se a história do Chapeuzinho Vermelho fosse verdade, como ela seria contada na imprensa do Brasil? Jornal Nacional, não vou colocar entonação, tá? Porque eu não tenho dom artístico. Boa noite. Uma menina chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem.
Fátima Bernardes, mas a atuação de um lenhador evitou a tragédia. Programa da Hebe. Que gracinha, gente, vocês não vão acreditar, mas essa menina linda que foi retirada viva da barriga de um lobo, não é mesmo? Cidade Alerta, da Atena. Onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? Cadê as autoridades? A menina ia para casa da vovozinha a pé. Não tem transporte público. Não tem transporte público. E foi devorada viva. Um lobo safado. Põe na tela, primo. Porque eu falo mesmo, não tenho medo de lobo, não tenho medo de lobo, não. Super Pop, Luciana Gimenez. Gente, eu tô aqui com a ex-mulher do lenhador. E ela diz que ele é alcoólatra, agressivo e que não paga pensão aos filhos há mais de um ano. Abafa o caso. Globo Repórter, chamado do programa, tara, fetiche, violência. O que leva alguém a comer na mesma noite uma idosa e uma adolescente? O Globo Repórter conversou com psicólogos, antropólogos e com amigos e parentes do lobo, em busca da resposta. E uma revelação. Casos semelhantes acontecem dentro dos próprios lares das vítimas, que silenciam por medo. Hoje, no Globo Repórter. Discovery Channel, vamos determinar se é possível uma pessoa engolir viva e sobreviver. É bem isso, né? Revista Veja, Lula sabia das intenções do lobo. Revista Cláudia, como chegar à casa da vovozinha sem se deixar enganar pelos lobos no caminho. Revista Nova, 10 maneiras de levar um lobo à loucura na cama. Revista Isto É, gravações que revelam que Lobo foi assessor de político influente. Revista Playboy, ensaio fotográfico do mês seguinte. Vejam que só o Lobo viu. Revista VIP, as 100 mais sexys. Desvendamos a adolescente mais gostosa do Brasil. Revista G Magazine, o lenhador mostra o seu machado. Revista Caras, ensaio fotográfico, Chapeuzinho na semana seguinte. Na banheira de hidromassagem, Chapeuzinho fala Caras. Até ser devorada, não dava valor para muitas coisas na vida. Hoje, sou outra pessoa. Revista super interessante, Lobo Mal, mito ou verdade? Revista Tititi, lenhador e Chapeuzinho flagrados em clima romântico em jantar no Rio. Folha de São Paulo, legenda da foto. Chapeuzinho, à direita, aperta a mão do seu salvador. Na matéria, box com zoólogo explicando os hábitos alimentares dos lobos no imenso infográfico, mostrando como Chapeuzinho foi devorada e depois salvo pelo lenhador. No estado de São Paulo, o lobo que devorou menina seria filiado ao PT. O Globo, Petrobras apoia a ONG do lenhador ligado ao PT que matou o lobo para salvar menor de idade carente. E aí, né, a gente encerra, antes de chegar aqui na imagem, a gente encerra a historinha da Chapeuzinho Vermelha, né? Ela tem um ar bem cômico, bem divertido, né? Bem temporal da época em que foi escrito. A gente já não tem aí muitos desses programas, dos apresentadores, mas é interessante a gente perceber, né, que uma mesma história ela pode ser dita de diferentes maneiras, né? Ela pode ter enfoques diferentes para a mesma história. Né? Isso coloca a gente numa posição de entender quem é aquela empresa, né? Você conhece minimamente a história de leitura daquela empresa e quais são os sentidos que ela quer vincular quando ela coloca essa notícia no jogo discursivo. Ela quer uma notícia mais sensacionalista, ela quer entender a ciência por trás daquilo, ela quer algo que seja mais comercial, né? Então se coloca as pessoas, coloca a pessoa que está produzindo isso em posição de entender mesmo minimamente as condições de produção daquela empresa, né? E de que lugar ela fala, que é algo que é muito importante a gente entender quando trabalha com análise de discurso. De que lugar esse meu sujeito fala, né? Que sujeito é esse? Quais histórias de leitura ele carrega? Então, isso são características bem interessantes que esse texto ele nos ajuda, né, a entender esse papel também da mídia, né, dentro dessa situação. E com uma pequena atividade final, para a gente encerrar o nosso curso, tentei pegar a notícia da semana, né? A Anvisa regulamenta o uso de medicinal
de produtos derivados da cannabis no Brasil. Todo mundo viu essa notícia essa semana? Eu acho que ela é a discussão aí dos próximos dias, no noticiário, no Fantástico de Domingo, né? Isso deve vir à tona. Já é uma discussão antiga no nosso país, né? E muitas das pessoas comprando a cannabis fora, porque aqui não é legalizado. Vamos ver como que vai ser aí os próximos passos. Me parece que é por um período de 3 anos, né? Ainda para ver no período em que a Anvisa está realizando os testes, mas está liberado dentro desse período. Então vamos ver o que vai dar. Está escrito lá, com validade de 3 anos. Texto indica critérios para a venda de derivados da cannabis. Compra só poderá ser feita com prescrição médica. E para a gente encerrar, a partir dessa notícia que nós temos dessa semana, queria pedir para vocês agora pegarem 2 ou 3 ou 4, se vocês quiserem, né? Tal como ela fez aqui, alguma dessas ou alguma outra que você conhece, que você goste, né? E fale essa notícia como essa mídia que você está pensando noticiaria isso, né? Que é um movimento mesmo da gente se colocar no lugar do outro, né? No lugar da empresa que veicula isso. Então fica o convite aqui para vocês aqui agora, uns 10 minutinhos, que vocês querem uma chamada, né? Não é criar notícia, uma chamada tal como foi feito anteriormente, né? Como essa notícia é dita por outros veículos, né? Poderia ser dita, essa notícia pode ser dita por outros veículos. Então vou dar um tempinho aí de 10 minutos para depois a gente fazer a leitura. Inclusive o Carlos Neco, um deverzinho de casa, a gente está sempre na posição professor, né? E aí, se tiver alguém online no momento, Carlos, não sei que a pessoa quiser mandar, eu não sei se tem. Eu acho que não vai ser possível, eu acho que vai ter que encerrar. Agora, né? Porque, só um minuto, porque eu acho que não vai eu não estou conseguindo pegar todos aqui. Entendi, não, então ótimo. Então, de qualquer forma, a gente encerra aqui hoje. Vamos fazer um encerramento? Vamos fazer um encerramento aí, né? E se alguém depois pode deixar aberto, porque o programa está aí para marcar pessoas, as pessoas podem comentar e fazer pode fazer um post aí, já né? que vai ficar online, vai ficar na página do programa. Né? Perfeito. Você quer posso fazer uma fala final? Você quer fazer? Então a gente encerra, né, o curso de análise de discurso. Para deixar online, exatamente, a gente vai terminar a discussão aqui. Quero agradecer, né, à universidade, ao programa, ao Carlos, pelo convite, pela receptividade aqui na instituição. Então, espero que o curso ajude, né, vocês na trajetória de cada um, seja na pesquisa ou na vida, né, enquanto profissional, enquanto professor. Né, eu acho que é um referencial que vem para nos ajudar a ampliar mesmo a nossa visão de mundo. E no primeiro slide tem meu contato, ao mesmo tempo também eu agora estou seguindo esse grupo da pós-graduação. Se alguma outra pessoa precisar, eu quiser entrar em contato, tirar dúvida, pedir sugestões de leituras, né, de textos. E fica o convite para quem for a Minas ir lá conhecer nosso grupo de estudos em análise de discurso, lá na Universidade Federal de São João del Rei. Tá bom? Então, muito obrigado.